Fala Brasil, fala minha potência, seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Visão Empreendedora. Esse podcast que é apaixonado pelo empreendedorismo e tem aí na sua audiência, empresários, empresárias, jovens também que sonham, desejam empreender e eu inclusive parabenizo, porque se você quer empreender, você precisa ouvir história e estar perto de pessoas que falam de empreendedorismo, porque aí você vai aprender. E o objetivo do nosso podcast aqui, toda segunda-feira tem um episódio novo, justamente para a gente compartilhar história de diversos empreendedores, empreendedoras, diversas histórias, na verdade, que faz a gente ter lição, insights, o que isso pode me ajudar na minha empresa, no meu negócio, como construir isso. Então é para a gente uma alegria muito grande a gente estar trazendo cada segunda-feira um novo episódio. E hoje é muito especial, hoje nós temos aqui uma história de uma empresa tradicional na nossa cidade, que nós vamos estar aqui conversando bastante aqui e eu tenho certeza que vai ser muito rico para você. Inclusive, eu recomendo você agora a curtir o vídeo. Se você ainda não estava inscrito, se inscreva também, porque é muito importante para você. Aí você fala, por que, Cleison? Pelo seguinte, se você tiver inscrito, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, você será avisado imediatamente. Então não perca essa oportunidade, se inscreva agora mesmo, porque nós já estamos começando o Visão Empreendedora dessa semana, que nós temos a alegria e vou dizer a honra de receber aqui um cara que quando eu conheci como professor primeiro, conheci como professor, depois que eu o conheci como administrador, mas eu o conheci como professor na faculdade e para mim sempre o admirei, sempre vi como uma referência, como uma liderança na nossa cidade. E para a gente aqui do podcast Visão Empreendedora é um motivo assim de muita honra, de muita alegria. A gente está aqui recebendo o professor, administrador, vamos saber se tem mais coisas também nesse currículo aqui já já. Eduardo Borges, diretor, acredito hoje, do Laboratório Análise. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado por você ter aceitado o convite de estar com a gente aqui batendo esse papo. E eu já quero começar te perguntando isso. Hoje, qual a função que você exerce dentro do Laboratório Análise? E até para contextualizar as pessoas, tem muita gente de Feira de Santana, mas tem muita gente da Bahia e do Brasil. Fala um pouco também sobre quantos anos tem o laboratório. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado, Cleison, e recordo bem você na faculdade, um aluno disciplinado, interessado e não podia ser diferente. A tua trajetória também é inspiradora, Sim, obrigado. E parabenizar pela iniciativa de fazer esses podcasts, já acompanhei alguns, e é uma iniciativa que apesar de a gente saber que existe outros, mas cada um tem a sua diferença, a sua peculiaridade e o seu, para essas pessoas que querem empreender, que querem inovar, que querem, é fantástico, Verdade. De assistir alguns que realmente são inspiradores e a gente tem que se inspirar nas pessoas. Na verdade, para começar a lhe falar que a única inspiração que existe são as pessoas, não existem outras inspirações. A gente até brinca, fala, Falou carro tudo. me inspirou, não sei o que me inspirou, mas as pessoas que são inspiração de verdade na vida das pessoas. Verdadeira inspiração. É verdade, bom, você falou aí o Laboratório Análise, é uma empresa que vai fazer agora em 2025, 45 anos, 45 Foi fundada em 1980, mais precisamente em 12 de junho de 80. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, Foi fundado por Dr. Júlio Val Soares, farmacêutico bioquímico, e desde a sua fundação, que eu acredito que é uma empresa líder, no mercado aqui em Feira de Santana. Ele muito atento às tecnologias, viajou diversos países no mundo inteiro para trazer tecnologia para a feira. E o Análise é uma empresa que o que tem de novidade assim, a nível de mundo, você vai ver aqui em Feira de Santana. Prioriza, Ele foi prioritário, foi assim, um dos primeiros a trazer diversos tipos de testes, que antigamente só era feito em São Paulo, no exterior, em laboratórios do sul do Brasil.
E uma análise desde a sua fundação. Logo um ano ou dois depois já começou a trazer coisas para a feira que ninguém sonhava ter em Feira de Santana, Entendi. né? Então ele já realmente é foi pioneiro. inovador lá atrás. Com certeza, né? Dr. Julival é um cientista, podemos dizer Sim. assim, né? Uma pessoa que sempre explorou muito o ramo das análises clínicas. Ele disse que ele não queria outra coisa na vida, não pensava em outra coisa na vida, Pô, que a legal. não ser realizar exames de análises clínicas, né? E aí Parece que ele nasceu para isso, nasceu né? para isso. Então ele gosta muito disso. E hoje tem um filho à frente, que é o Dr. Marcelo Vilar Soares, que também é Sim. farmacêutico bioquímico, seguiu a mesma profissão do pai. Pô, que legal. E deu continuidade a essa história bonita. O Dr. Julival ainda é o nosso presidente, ainda Sim. né, vê a empresa para as reuniões, e nós temos um cronograma de reuniões, ele sempre está participando. É o nosso tutor, o nosso guia. É o aí. guia, né? É o mentor, é aquele que tem a sabedoria, a experiência. E aí é o que eu falo sempre. Quando junta a força do jovem com a experiência dessas pessoas mais maduras e aí conecta, cara, não tem, o sucesso é inevitável. É verdade. E você me lembrou agora uma história que ele conta, ele próprio Aham. conta. Que ele disse que ele é muito leitor assíduo de livros, né? Sim. Eu não sei, eu não conhecia ainda ninguém que Pra lesse ler mais tanto. não existe. É, né? Né? Uma determinada livraria aqui de Feira de Santana disse que quando o Dr. Lival chega lá, ele sai com um carrinho no supermercado cheio de livro. Depois de Que 2, 3 massa. meses, volta e completa novamente o carrinho, já leu tudo, né? Ele é impressionante. E ele tem uma Já o memória, admirava, agora vou admirar mais ainda. ele tem uma memória fantástica, que é assim, ele lê um livro, quando ele gosta do livro, ele vai saber o título do livro, o autor A do livro, editora, o a ano. editora, que ano, Ele- qual foi aqueles autores que aquele autor referenciou. Ele fala, rapaz, eu comprei esse livro por conta daquele Sério, nesse autor. nível. É nesse nível, é uma coisa fantástica. E aí ele contando que ele leu um determinado livro, não vou aqui tecer detalhes assim de qual foi, Aham, onde foi, não sim. vou saber, e que fala exatamente o que você falou, que todo dia um certo rapaz que tinha uma propriedade vizinha a essa, Aham. via um burro velho e um burro novo guiando um arado, né? Sei. Sempre os dois juntos guiando aquele arado ali, sempre os dois juntos. Em determinado dia, o vizinho falou, "Ah, vou passar aqui para saber por que sempre dois Aham. juntos assim para guiar. Não podia ser um guiando esse arado?" E aí, quando ele chegou para o fazendeiro, perguntou, qual é a técnica, por que é duas? Não, aqui é o burro velho e aqui é o burro novo. Os dois sempre eu boto para guiar, para arar a terra, porque o burro velho, ele sabe o A caminho, direção. ele sabe a direção, ele vai ali certinho, mas não tem a força. E o burro novo é que bota a força para poder colocar a terra e vai na direção certa, né? Excelente. Ele conta essa história que ele viu numa passagem no livro. Esse Realmente é gancho fantástico. e essa história que você trouxe, cara, ela é muito boa. Essa semana eu estava conversando na minha empresa com os colaboradores e a gente está passando por um momento de reestruturação. Sim. Então tem muita gente nova e tem uns veteranos. E às vezes gera um conflito nisso, né? Não sei se você já passou um pouco sobre da tua carreira, com certeza eu vou até te perguntar um pouco disso, de como o empresário lidar com isso, como administrar essa história do burro novo e do burro velho. Porque, tipo assim, um colaborador mais antigo, às vezes ele tem mais experiência, ele já conhece os processos, ele já sabe da dinâmica, mas às vezes também já não está com aquele gás todo. Quando às vezes o colaborador novo chega, ele chega com muito gás, ele chega com muita animação. E não estou criticando aqui um lado e nem outro, porque o novo às vezes ele chega com muito gás, muita motivação, mas ele não tem direção. Ele não sabe o que fazer. Então eu entendo que quando casa, quando encaixa isso, quando uma equipe consegue juntar, unir aí a experiência, a direção, a palavra que você usou é perfeita, a direção da galera que já conhece ali com esse gás novo da juventude que chega, eu acredito que é onde encaixa, é onde você fala um pouco do laboratório aí com o Dr. Julival ainda presente nas reuniões, junto com o filho, junto contigo. E eu queria agora te perguntar sobre, que é até um parêntese, porque quando você falou da história me chamou muita atenção. Na empresa, na gestão hoje, você já passou por situações parecidas como essa? Já passei e passo todos os dias, né? A empresa hoje ela tem uma renovação quase de 100% do seu quadro do que foi 25 anos atrás. Por quê? Porque eu cheguei, na verdade, eu cheguei na empresa 25 anos atrás, a empresa tem 45.
Mas se você colocar a base da empresa lá de 45 anos atrás, não tem mais ninguém, né? Sim, Mas ainda se você colocar de 25 anos para cá, tem poucos. Talvez de sim. Do 300 teu início, funcionários. não vai nem botar do início da empresa, mas do teu Exato. início. Já renovou. Por quê? Porque a empresa hoje já tem 300 colaboradores. Eu acho que do meu início lá, 25 anos atrás, deve ter 2 ou 3. Não tem mais do que isso. Então é uma renovação completa, né? Então eu acredito que se deparar sempre com essa renovação é algo desafiador. Para nós que somos de uma outra geração, sobretudo, é desafiador. Sim. Então, se é uma coisa que o administrador hoje, o gestor, precisa se preparar para lidar com essa nova geração. Não é Boa fácil, isso aí. não é fácil, é um desafio, e a gente, às vezes, tem que estudar, e estudar, até quando eu falo estudar, é estudar mesmo, é pegar livros e Voltar a sites, voltar a estudar, né? estudar. É. Para você, porque não adianta você ir no feeling, só no feeling, achando que você sabe lidar, que não sabe, não. Você vai ter que, realmente, ouvir palestras para saber como é que lida Até com para isso, não é fácil. atualizar, né? Porque Sim. aquele feeling que a gente teve foi lá atrás. Com certeza. É mais ou menos o professor na sala de aula. O professor que dava aula 10 anos atrás, não vou nem colocar muito para Boa. trás, não. Sim, 10 Há anos. 10 anos, acho que talvez 5, olha lá. Ele já tem que mudar um pouquinho o jeito dele dar aula agora, né? Já está bem desafiador isso. E quem não tiver esse gás, que não tiver essa motivação, acho que está fora. Você não consegue mais agradar. Entendi. Você não consegue mais tomar as atenções, né? Então, nós estamos numa época onde a velocidade das mudanças ocorre de maneira brusca demais. É um absurdo. Ontem eu estava vendo um vídeo que chegou a mim pelo WhatsApp, não sei a verdade disso, porque eu não sei a Sim. fonte, mas muito bem produzido. E se não for verdade total, mas com certeza tem uma verdade Tem muito. partes de Tem parte de verdade. verdade ali, que mostra qual é a atenção que nós damos, que a humanidade dá a certos assuntos durante, salvo engano, os últimos 70 anos, alguma coisa assim. Sim. Aí sai assim, eu vou te passar para ti, e sai correndo assim os gráficozinhos, mudando. Há 50 anos atrás, a família era a Sim. principal atenção. Depois, centro. depois vinham os amigos, Sim. depois vinha esporte, aí vem passando, uns 10 itens ali. E aí vai mudando os anos ali embaixo, né? E vai mudando O gráfico. o gráfico, vai mudando o gráfico, mudando o gráfico. Rapaz, Interessante isso aí. olha, quando chega agora em 2018, mais ou menos, 2020, tem uma mudança, a tecnologia, o tempo que você dedica à rede social é uma coisa absurda, passou na frente de tudo. De tudo. Está mais de 60% Virou do a tempo com relação prioridade. virou a prioridade. Depois vem Caraca. família ou amigos, não lembro. Em terceiro lugar, eu não lembro agora se é família, porque até a família foi superada em alguns momentos, né? A família foi superada pela tecnologia, pela rede social, Sim. né? Então, hoje a gente tem que se atualizar isso. Não tem como, aí seria um outro podcast com alguém muito mais especializado, saber se isso é bom ou ruim. Sim, dá, sim, né? sim, Não sei. sim. A gente Mas tá só... é uma realidade. É uma realidade, né? E a gente precisa se adaptar a isso, entender que essa nova geração é uma geração com pensamentos diferentes, com propósitos diferentes, não tem mais aquela coisa do esquentar a cadeira, né? De ficar na empresa muito tempo, Sim. né? Chegou aqui, não deu certo, tchau. Não é mais a mesma, não tem as mesmas motivações mais. Tá mudando, né? A gente precisa aprender um pouco, a gente aprende muito com essa nova geração também, né? Isso que você trouxe aí é bem importante, e aí eu fico vendo o quanto que um podcast como esse é valioso. Porque às vezes o empresário ele está encontrando as dificuldades e ele não está sabendo lidar com isso. E é justamente no insight desse que você percebe que o mercado mudou e você precisa se atualizar para isso. Outro dia a gente estava indo para uma visita técnica a um grupo de empresários e a pauta era mais ou menos essa, o pessoal falando da dificuldade de contratar. E tipo, alguns até sem saber lidar, falando que o jovem está muito irresponsável, que não cumpre horário, que tipo, não está tão interessado no trabalho, porque eles falavam, porque antigamente, tipo assim, o cara queria um emprego e queria criar carreira ali. E é o que você falou, hoje ninguém está esquentando, ele vê aquilo ali como transitório, né? Sim. E é preciso você se adaptar a isso para justamente você pensar, cara, beleza, já que ele vai transitar aqui, mas o período que ele fique aqui, que ele contribua. Que eu também ofereça a ele o máximo que eu puder. Porque também tem um problema com o empresariado também, né? Sim. O empresariado, ele precisa também reaprender a contratar.
Não é mais aquele colaborador que ele manda, obedece, que ele paga o que ele Sim, quer, que ele explora, que ele não paga hora extra, que ele não paga encargos, que boa. ele... Então, o empregador também tem uma parcela, eu não diria a palavra culpa, mas de comprometimento nessa geração que está aí, de Responsabilidade, responsabilidade. Que essa isso. geração que está aí, se é que nós podemos chamá-la de mais tranquila, né? Menos responsável, se for o caso, menos comprometida, também é culpa dessa atual geração de empresários que tem aí também. Entendi. Que não também fez por jus de valorizar também os colaboradores, valorizar a equipe, de dar treinamento, de pagar salários dignos. Então também há uma culpa, uma meia-culpa nisso. Não adianta só Verdade. culpar essa geração, não, Sim, sim. porque também são culpados também nesse processo. Até porque se você ficar culpando essa geração, não resolve teu problema. Com Eu certeza. falo sempre que o processo de contratação, você tem que ser meio que um vendedor. Você tem que vender a tua oportunidade de trabalho, vender a tua empresa para que aquele jovem que está ali querendo, prospectando para trabalhar, ele queira, ele deseje. Porque como você colocou bem, tem empresas que têm uma proposta de trabalho tão desinteressante que nem a pessoa quer trabalhar lá. É claro, eu Então costumo você tem que falar, fazer a coisa interessante. eu costumo falar em sala de aula que os alunos devem se preparar ao ponto de escolher a empresa onde não quer trabalhar, onde Isso. não quer Onde trabalhar, não quer onde não trabalhar. quer trabalhar. Não, aqui eu não quero. Ele tem que se preparar para escolher a empresa onde ele não Tá quer, nesse nível. né? Isso. Então, eu sempre falo para meus alunos, né? Que, olha, se preparem, se qualifiquem, E o aluno porque vocês preparado é isso. podem excluir as Boa. empresas que vocês não querem, Isso. né? Você falou agora aí da fala de alguns empresários criticando a nova geração, e eu lembro agora de uma palestra que eu participei na cidade de Alagoinhas. Aham. Não é a primeira vez que eu falei, mas essa me chamou a atenção pelo público que tinha, acho que mais de 500 pessoas, e todos muito jovens. E tinham vários professores falando, né? E eu citei um exemplo que eu tive em sala de aula. Sala de aula não, toda universidade tem a sala do professor, Sim. né? Tem aquela sala do professor ali que a gente se reúne ali para conversar, tomar um cafezinho antes de ir para a aula. E a gente sempre ouve o professor falar assim, rapaz, essa turma não quer nada com nada, essa nova geração, não sei o que vai ser dessa nova geração. Meu Deus, no meu tempo era assim, no meu tempo era assado. E eu também já pensei assim, mas eu tenho mudado um pouquinho os meus conceitos, sabe, Cleison? Eu tenho mudado um pouquinho. Eu percebo hoje o seguinte, quem sou eu para criticar essa nova geração? Sim. Quem sou eu? O que foi que eu fiz? O que foi que eu Boa. fiz de bom e que estou deixando aí para essa nova geração? Em que eu Né? estou contribuindo? Então a gente às vezes critica, mas a gente não percebe o quanto de erros nós cometemos durante todo esse tempo, esses últimos 50 anos, Sim. né? Na educação, na política, Sim. né? No empresariado, nas leis, em tudo. Sim. E você vem agora dizer que essa geração não presta, que não vale nada. Peraí, quem sou eu para falar isso? O que é que eu estou deixando assim de fantástico, magnífico para essa nova geração? Então eu sou um pouco comedido agora. Eu não sei se são eles que estão certos. Às vezes tem coisa que eles estão mais certos do que nós. Sim. Sabe? Por mais que a gente critique, É por necessário. mais que a gente vai ter que avaliar, peraí, rapaz, eu tenho que dar um parado aqui, dar um freio de arrumação, porque não é bem assim a coisa, né? Outro dia eu estava assistindo um palestrante, até aqui de feira, e ele falou assim, uma palestra muito maravilhosa, né? Mas como eu tenho uma crítica a fazer, não vou falar quem foi, né? Se eu tivesse só elogio, né? falaria. Eu até falaria. Tá certo. Aí ele falou assim, porque no meu tempo eu tomei chinelada de minha mãe, o cintada de meu pai, e puxão de orelha de professor, né? E não tinha nada de bullying, eu sou um homem bem-sucedido, tu não tive nada disso. Eu tinha vontade, mas não fiz na oportunidade, de falar, você falou muito bem, no seu tempo. No seu tempo tinha tudo isso, mas hoje não. Perfeito. Hoje não compete mais. E não podemos retroceder, Não né? podemos retroceder, né? Então aquela coisa que fala assim, por que não pode dar umas palmadas no filho? Olha, no meu tempo eu também tomei muita palmada. Sim. Essa orelha grande aqui de professor puxar a orelha, né? Mas hoje, longe de poder fazer uma coisa dessa, eu vou traumatizar, eu vou inibir, eu vou deixar esse filho ou esse aluno com marcas que eu não sei como eu vou recuperar. Então a gente tem que ter muito cuidado aí na hora de falar no meu tempo, porque os tempos mudaram, amigo. Se você não se adaptar a esse novo tempo, você vai ficar para trás aí, não vai conseguir nem viver nesse tempo agora.
Então, não estou dizendo que com isso eu sou o cara mais atual, nada disso não. A gente tem dificuldades, mas você está trazendo a necessidade eu da tenho a gente consciência, eu tenho a consciência de Isso. que eu preciso mudar, sabe? Porque no meu tempo era uma que coisa, isso é hoje humildade, isso é humildade, Eduardo. Porque, tipo é uma assim, avaliação, uma reflexão que a gente faz, né? eu sinto muito que a gente precisa muito desenvolver o sentimento de autorresponsabilidade, que às vezes é muito negligenciado. Às vezes é muito fácil, como empresário, você estar criticando o funcionário. É muito fácil a gente criticar o governo. E a nossa parte? Então, eu penso que é preciso humildade para a gente questionar. Quando eu não estou falando que não exista problema no governo, não exista problema no funcionário, não exista problema fora. Mas, cara, para mim não é inteligente eu e você, a gente se juntar para ficar falando mal ou para ficar falando daquele tempo. Irmão, o mundo mudou. E agora? Sim, e diante desse cenário, nós vamos fazer o quê? Eu acho que é mais inteligente isso, sabe? Eu acho que é mais produtivo. Até porque tem um detalhe, amigo, é irreversível. Isso, não tem volta. Você não vai ter como voltar. Perfeito. Você não vai ter como ter aquele funcionário que você queria ter, que você tinha 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Você não vai ter como ter aquele aluno que você queria há 10 anos atrás. Não vai ter. Então, ou você vai ter que se adaptar, ou você vai cair em depressão, né? Em desânimo total, dizer, rapaz, o que é que eu vou fazer agora? Não tem o que fazer. Você vai ter que andar junto com a modernidade aí, com o que há de novo, porque senão, meu amigo, você não tem mais... Aí, outro dia eu estava também fazendo uma pequena palestra, alguém falou assim, professor, eu vou para a roça. Olha, na roça não se usa mais cavalo, não, agora é moto. Você mudou as coisas. Vaqueiro, raramente você vê vaqueiro de moto, de cavalo. Você já está vendo vaqueiro de moto, de triciclo, quadriciclo, é verdade. Né? Você já está vendo fazendeiro não andar mais nos pastos, ter um drone, ir da casa dele, ele operar o drone. Ou ele, ou um filho, ou um neto, ou quem quer que seja, para poder ele ver o pasto dele, como é que tá. O vaqueiro tá tudo em WhatsApp, então, tudo no WhatsApp. Então, até na roça também, se você quiser ir também, você vai encontrar lá a modernidade chegando e as diferenças chegando. Não tem jeito. Hoje, se você não colocar a internet, o Wi-Fi na fazenda, o vaqueiro não quer ficar lá, não. Com certeza. Tá nessa pegada aí. Meu amigo, vamos voltar agora um pouco para o início. Que eu queria agora um pouco até conhecer um pouco tua carreira, do tipo, você é de Feira de Santana? Não? Quando criança, você sonhava ser jogador de futebol? Qual era o teu projeto hoje, adulto? Hoje você está aí, administrador, mas qual é o seu sentimento de lá atrás para hoje? Alcançou o que projetou uma coisa e chegou num outro nível? Me coloca um pouco dessa, até para a gente conhecer um pouco a história de Eduardo Borges. Eu sou natural de Ipirá, aqui da Bahia, Boa. 95 quilômetros mais ou menos, mas já moro em Feira de Santana há pelo menos uns 50 anos. Eu saí de Ipirá já com 5 anos de idade, né? Entendi. Muito cedo, saí muito cedo. Mas, inclusive, tive a felicidade, a honra de ser cidadão feirense, né? Recebi o título recentemente de cidadão feirense, né? Então é feirense mesmo agora. Eu tenho 56 anos, né? De idade, tenho 2 filhos, um de 11 e um de 18. Sou divorciado há mais de 12 anos. A minha trajetória fiz todo o primeiro grau aqui na cidade, né? Segundo grau também, fiz a UFES, nossa querida UFES, na Universidade Estadual. O curso de administração? Curso de administração, me formei, eu tenho hoje 3 pós-graduações, uma pós-graduação de gestão empresarial aqui na própria UFES, uma turma fantástica, já a segunda turma que o Estado fez aqui. Depois fiquei um pouco fora, fui fazer um MBA em gestão também na Universidade de Chicago. Depois voltei e fiz um MBA em gestão de saúde na Fundação Getúlio Vargas, né? Fui professor. Aliás, professor é aquela coisa, a gente nunca deixa de ser, né? Não deixa de ser. A gente talvez deixe de ser aquela sala de aula ali todo dia, mas ensinei uns 12 anos em sala de aula, de curso de administração, por várias faculdades aqui em Feira, mais particularmente na UNEF, onde eu tinha mesmo carteira assinada. Gostava adorava, cara. Até hoje gosto. Hoje, de vez em quando, me chama para fazer uma aula de pós-graduação, porque a graduação, você precisa tá ali todas as noites, né? Hoje as faculdades... É um programa de semestre. A nova dinâmica agora, antigamente você dava aula uma vez na semana, ela uma terça, uma quarta, mas hoje não. Hoje com a nova dinâmica,
as direções querem que você faça todos os de segunda a sexta, tem que estar disponível para a faculdade. Aí eu não tenho mais essa condição, né? A empresa que eu trabalho realmente tem muitas unidades, muitas cidades, depois a gente fala um pouco mais disso, então Sim. a gente não tem mais como eu estar com esse compromisso de estar toda noite na faculdade. Mas de vez em quando me chamam para dar aula de pós-graduação, eu vou, que eu adoro. Dar aula para mim é um prazer tão grande, eu gosto tanto de ensinar, que você me perguntar assim, quanto eu ganhava, eu não sei. Até hoje eu não sei quanto é que eu ganhava. Eu passei 12 anos. Me pergunte que eu tenho uma vaga lembrança. Esse é o mal de professor. O professor é apaixonado, pô. Eu gosto de sala de aula, né? Adoro com os alunos tirar dúvida. E modéstia à parte, Cleison, fui um professor assim, muito feliz, muito homenageado, né? Sim. Nossa, com as turmas. Inúmeras vezes professor homenageado, fez inúmeras vezes patrono também, né? da turma, inúmeras vezes nome da turma, né? Então, isso é muito gratificante, né? Mas adoro dar aula e hoje a gente faz isso um pouco mais dentro de casa, até dentro da empresa. Sempre eu estou lá fazendo um curso, fazendo outra para a turma, né? Faço algumas palestras para fora também, que também é por prazer também. Adoro fazer palestras também sobre atendimento, sobre gestão, sobre liderança. Bom. De vez em quando alguém me contrata, me chama e eu vou, né, por prazer realmente. E estou atualmente como... e já passei antes disso, nossa, se eu falar as coisas que eu já fiz aí, assim, a nível até de voluntário, né? Sim. Eu já tive... meu pai tinha um comércio no centro de abastecimento, ali na ladeira do centro, que é Rua Recife, né? Que vai dar lá no centro de abastecimento. E meu pai tinha um comércio ali de cereais, ele era um cerealista e vendia feijão, né? E eu comecei lá com meu pai. Lá nós fundamos uma associação dos comerciantes do centro de abastecimento, adjacências. E eu fui o presidente da associação, né? Depois comecei a entrar no ramo de saúde, fui diretor do sindicato chamado Sindosfeira, aqui em Feira de Santana, sindicato patronal que negocia a convenção coletiva. Depois me chamaram para a diretoria do Sindilab, Sindicato Laboratório do Estado da Bahia, Salvador. Fui também. Depois... Foi aí onde encontrou, tipo, para entender como você chegou no laboratório, análise, no caso. Já chegou lá como administrador ou não? Já cheguei como administrador. Tá. O análise, Dr. Julival, ele era uma empresa pequena, né? Acho que na época tinha 14 funcionários, se não me engano. 14 era. Hoje tem 300. Hoje tem 300, E ele me chamou para fazer uma auditoria no setor financeiro. Né? Isso é uma consultoria, digamos assim, uma consultoria junto com a auditoria. E depois de 3 meses eu ia para lá só um turno, outro turno trabalhar com meu pai, ia para lá só um turno. Entendi. E aí, depois de 3 meses eu fiz uma apresentação, fiz um raio-x da empresa dele, enquanto a parte financeira. Ele gostou. E ele gostou muito e disse, rapaz, você não quer vir trabalhar aqui não, tal. E aí eu não lembro agora, depois de 1 ou 2 ou 3 meses eu topei e fui, né? Estou lá até hoje. Aí essas coisas do abastecimento foi antes, o sindicato. O Sindilab Salvador foi depois que eu estava já na área de saúde, né? O Sindosfeira também foi depois, né? Nós temos na Bahia uma associação chamada Rede Lab Forte, que é uma associação hoje está com 52 laboratórios no estado da Bahia, norte a sul, leste a oeste, é um case de sucesso essa associação a nível do Brasil. Imagino que uma associação das mais bem organizadas do Brasil. E eu tive também a honra de ser por 2 mandatos diretor e depois por 2 mandatos presidente dessa associação Bahia Laboratórios. E fui também diretor da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Bahia. Então, várias coisas assim que eu entrava. Agora eu sou diretor do CDL Feira, né? Nosso presidente Brito, do Juscelino Brito, me chamou, foi lá na empresa. Rapaz, tem uma missão para você aqui, um convite, e me chamou para ser diretor do CDL. Uma experiência nova para mim, que eu estou gostando, né? Toda terça-feira do mês, a primeira terça-feira do mês tem reuniões lá, reuniões de altíssimo nível. E eu faço essas coisas assim, são coisas voluntárias, não são empregos, não são empregatícios. Sim. Mas eu acredito que é muito importante a sua presença na CDL, e Brito chega aí dando continuidade na gestão de Luizinho, que fez um bom trabalho também. Sim. Na verdade, as entidades estão vivendo um bom momento em Feira de Santana, porque está muito unida, está muito integrada, associação comercial,
com o presidente Genildo, Sinconfis com o presidente foi meu Marcos. aluno, inclusive. O Genildo foi seu aluno? Foi meu aluno na administração, excelente aluno. Então, é muita gente boa conectada. Eu estava, inclusive, com o Brito ontem também, a gente estava conversando, porque eu vou até fazer um parêntese aqui, né, já para lembrar você que está nos acompanhando aí, que no dia 3 de dezembro nós vamos ter um grande evento no Teatro da CDL, que é o Celebration. É aquele evento que nós usamos para fechar o ano com chave de ouro, onde nós convidamos todos esses empreendedores, empreendedoras, todos aqueles convidados que passaram aqui no podcast Visão Empreendedora. Então, Eduardo Borges já está sendo convidado aqui ao vivo já, mas todos que passaram serão convidados e todos que irão passar ainda vão ser convidados para no dia 3 de dezembro a gente estar no Teatro da CDL para a gente poder, de fato, homenagear, honrar essas pessoas que vieram aqui, dedicaram seu tempo e compartilharam sua trajetória. E eu estou fazendo esse parêntese aqui para convidar você para se inscrever e participar junto com a gente desse grande evento, porque os empresários unidos, eles vão ser cada vez mais fortes. O que enfraquece muitas das vezes as instituições é que, às vezes, a baixa participação. Então, quanto mais participação você tiver, mais forte as entidades vão estar e vão estar lutando por nós, empresários, pelo meu CNPJ, pelo teu CNPJ. Então, isso é bastante importante. Eduardo, eu queria agora te perguntar sobre o Laboratório Análise. Você chegou lá com 14 funcionários e hoje tem 300 funcionários. Lógico que você teve 300 mil desafios aí. Consegue identificar qual foi o período, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram? Foi agora na pandemia? Foi há 10 anos atrás? Foi lá no início? Qual foi o maior desafio e tipo, como vocês superaram isso? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu gosto de mostrar para o empreendedor uma coisa que às vezes na internet a galera gosta de mostrar um mar de rosas. E eu gosto de mostrar que na vida real do empreendedorismo, da administração, existem as dificuldades. Mas não é porque você encontra uma dificuldade ou uma adversidade que você tem que desistir ou que você tem que desanimar. Porque do mesmo jeito que quem é grande hoje enfrentou desafios lá atrás e enfrenta até hoje, você também vai enfrentar desafios e você precisa buscar força, buscar conhecimento, buscar formas, buscar parceiros para poder expandir. Eu vou até me ousar aqui e dizer, mas Dr. Julival, lá atrás, quando ele viu você fazer essa apresentação, ele conseguiu identificar em você um talento. Ele conseguiu identificar um potencial e ele fez a leitura, como um homem inteligente, ele falou, cara, eu preciso desse cara para expandir o negócio, para a gente poder ampliar. E você somou junto aí e a empresa, querendo ou não, cresceu junto com todo o corpo aí. Então eu entendo que cabe ao administrador, ao empreendedor, enxergar, às vezes, as adversidades e o que fazer diante dessas adversidades. Olha, eu acho que o maior desafio que nós tivemos aí, acredito eu, nos últimos 50 anos, foi essa pandemia, viu? Pandemia, né? É realmente um desafio que a gente pede a Deus que nunca mais passe por ele. Foi, acho que em todas as áreas, em todos os segmentos, né? Até aqueles que ganharam dinheiro, entre aspas, Sim. com a pandemia. Alguém pode falar assim, mas quem vendeu luva, quem vendeu máscara... Máscara, Cara, não sei se eles queriam voltar atrás, né? Não, volta lá que eu vou vender. Acho que ninguém. Eu acho que ninguém queria por mais dinheiro que tivesse ganhado. Então a pandemia foi um desafio monstruoso, né? A gente se deparar com uma coisa assim que nós nunca tivemos na vida. E a gente precisou realmente de todas as forças, de toda a equipe, para poder vencer esse desafio. Porque você não sabia exatamente o dia de amanhã, é uma coisa muito difícil. Você não sabia quando isso ia acabar. Você podia fazer um planejamento aqui, você pensava que daqui a 15 dias ia acabar. Né? Não acabava, Todo piorava. mundo imaginou que era 15 dias. E aí, meus amigos, foi um desafio assim que, nossa senhora, a gente até lembrar e dá arrepio. Né? Desafio de falta de cliente, de pressão de clientes. O principal exame naquela época era o Covid. Sim. Você tinha que fazer o Covid. Boa parte dos demais exames sumiram do mapa. O check-up, você nem fazia para quê? Você nem saía nem de casa. Não é? Você passou um ano sem sair de casa, praticamente. Sim. Não tinha negócio de check-up, sobretudo os idosos e crianças também não.
Então foi um ano assim muito difícil e que quer queira, quer não, não tem porquê, não tem segredo de esconder. O que salvou foi o exame do Covid. Foi os Sim, laboratórios fazer o exame do Covid. É o que tinha para fazer, né? E nós fomos um dos primeiros a ter o equipamento em Feira de Santana, porque esse exame estava indo no início até para São Paulo, nem se fazia aqui, né? fazia coleta Fazia aqui e coleta mandava, aqui né? e mandava, isso foi logo no início, mas logo em seguida nós adquirimos 2 equipamentos, um equipamento, depois logo uns 15 dias chegou um outro, chegou um terceiro, nós tivemos 3 equipamentos e começamos a fazer em loco o exame do Covid. Mas não tenho dúvida, né? Não tem como dizer que não foi o maior desafio. Entendi. Acho que da minha carreira e acho que para muitos empresários aí foi um grande desafio. Que é o desafio, Cleison, de uma crise econômica, Sim, desafio de um plano econômico. Você consegue se planejar, você consegue, né, talvez ali se cercar de algumas coisas que você. E o desafio de uma Covid, que você não sabe o mundo inteiro, né? uhum, Nós nunca tivemos uma pandemia, como o próprio nome diz, pandemia no mundo inteiro. Você não tem a quem se pegar, você não tem a quem recorrer. É o mundo inteiro, você não tem a- aquela referência, não, como é que fulano está fazendo? Não tem, todo mundo sim, pega de surpresa, né? Então, sem dúvida, pandemia para a área de saúde, né, foi um desafio imenso. Para hospitais não foi brincadeira também. Apesar de que as pessoas falam, o hospital encheu-se de dinheiro, que nada, meus amigos, não teve esse dinheiro, não, não. Muito grande a pressão, até hoje nós temos traumas psicológicos disso, de muitos sim, funcionários, enfermeiros, técnicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médicos, e estão se recuperando ainda a cabeça daquele momento ainda, perfeito, né? Foi perfeito, um momento terrível, perfeito. terrível. E falando agora da administração agora, você é administrador do grupo, do Sim, laboratório? sim. A gente tem lá a função de. A minha função hoje é diretor administrativo, Diretor né? administrativo. Nós temos hoje o certificado ISO 9001, foi Sim, o primeiro do interior com esse certificado. Nós temos a acreditação do PALC, foi o primeiro do interior com a acreditação do PALC. boa. E por conta desses programas de qualidade, eu que era gerente administrativo, eu tinha que passar a diretor administrativo, porque a minha autonomia era tal que eu tinha que ter Um cargo, os programas de qualidade não aceitava eu como gerente. entendi, Então nós tivemos que alterar a nomenclatura, né? Não que eu tenha participação societária na empresa. Sou sim, diretor, mas não tenho participação societária na empresa. entendi. Então, por força das leis do PALC, das normas, que é essa acreditação, que é um programa de qualidade que é o segundo mais exigente programa de qualidade do mundo. Não tem nada igual, só tem um nos Estados Unidos que eu ouço falar, que é um pouco mais exigente do que o PALC. Mas o PALC hoje, o análise tem em Feira de Santana e hoje você faz um exame de análises clínicas aqui em Feira da mesma forma que você faz em qualquer país do mundo, porque a acreditação e a certificação lhe dá essa garantia, né? Então, hoje o meu cargo é diretor administrativo e tem o diretor-geral, que é Dr. Marcelo Vilar, que é o Certo, filho do Dr. Julival, né? É excelente, quem conduz hoje a empresa. excelente. Hoje, como administrador, como diretor administrativo e como professor de administração também, e falando de um modo particular do laboratório análise, qual o setor, o departamento é o maior desafio? RH, marketing, comercial, financeiro? Onde é que você acha que. Eu estou falando isso, não é uma pergunta voltada para o problema ou o desafio do laboratório análise em si, mas é para o empresário que está nos ouvindo, para o empreendedor que está nos acompanhando agora, quais cuidados, quais departamentos ou qual setor que ele precisa dar uma atenção melhor, um cuidado melhor, Em se tratando na sua visão. de laboratório, a gente não pode nunca negligenciar que o setor de maior responsabilidade é o setor técnico, é onde faz o exame. Sim, tá. Esse No aí está fora, laboratório esse aí tá fora. é Não o tem como você, é concum, o concum, você não tem como, né? Mas vamos colocar assim, né, a parte, o setor técnico, é onde realiza os exames. Sim, E aí eu vou fazer também um parêntese, Cleison, para o seguinte, não posso deixar de citar isso aqui, que foi muito bacana. Ano passado, nós participamos de uma competição, né, com
6.200 laboratórios do Brasil inteiro, Poxa. né? É um laboratório de apoio, que é um dos maiores da América Latina, que nós mandamos Sim. alguns exames também para eles, né? Fez essa competição para eleger no Brasil qual é o melhor laboratório com o melhor pré-analítico. O que é o pré-analítico? O pré-analítico é da hora que você cadastra a ficha do paciente até a hora que o teu sangue chega no equipamento. Sim. Essa fase do exame de análises clínicas, que é o pré-analítico, ela responde por 72% das falhas, das prováveis falhas do exame. Entendi. Porque você Por pode, o 72%. equipamento, ele quase que não erra mais, o equipamento está lá calibrado, bonitinho, não vai errar. Entendi. Mas o equipamento vai ler o que chegou nele. Chegou nele. Se Como chegou errado, chegou, aí vem temperatura errada, medida errada, coleta Boa. errada, vem coagulado o sangue, homogeneizado, mal homogeneizado. Quantidade, tudo isso interfere, né? Sei O quantos tipo de fatores de turbo, erro. Sim. Então, se chegar na máquina sem esses cuidados, vai dar o resultado errado. Então, 70% do acerto do exame está no pré-analítico. Boa. E o Laboratório Análise foi o primeiro lugar no Brasil no pré-analítico. Né? Primeiro lugar no Brasil. Então, nós temos um cuidado imenso com esse pré-analítico. A forma com que é tratada a sua amostra, tudo isso que eu falei, temperatura, tipo, coleta, tudo. Excelente. Isso é que define a qualidade do exame, né? Em 70%. Depois vem a fase analítica, que é o equipamento, e depois vem a pós-analítica, que é o olho do bioquímico. Passou pela pré-analítica, passou pela analítica, aí vem o bioquímico olhando, rapaz, esse resultado peraí, isso aqui não tá legal não, vou voltar aqui. O que tá acontecendo aqui? O ser humano ainda interfere muito nisso, né? Então, tirando o setor técnico, essa pergunta, né? Sim. Eu diria Senão fica desleal com as outras áreas. Eu diria que o maior desafio hoje é o RH. RH. É a parte de recrutamento e seleção. É como aquele papo que a gente bateu no início ali. Sim. Né? É você colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso é o grande desafio da empresa hoje, porque não existe empresa, é aquela coisa, não existe CNPJ sem CPF. Perfeito. Né? Então você... CNPJ forte tem que ter um CPF forte. Então, você gente. tem que ter pessoas dentro desse processo. Não há outra solução. E eu fico triste com alguns empresários que ainda acham que nada, perder um vem mil. Não existe mais isso. É inadmissível, né? Hoje. Inadmissível. O Peter Drucker, que é um dos maiores gestores do mundo, administradores, ele dizia que quando encontrar a pessoa certa, faça de tudo para não perdê-la. Né? E às vezes eu vejo que empresários encontram as pessoas certas e não aproveitam. Isso é um prejuízo tremendo para a empresa, né? Então hoje só esse corte aqui já valeu milhões já para você aí, empresário, empreendedor aí, essa dica aí, viu? Então hoje você faça de tudo para manter um bom colaborador da sua empresa, motivado, né? Capacitado, dê capacitação a ele. Porque hoje, para você encontrar pessoas assim boas, que toquem o teu negócio, que entendam do teu processo, que seja comprometido, é uma coisa fácil, né? É uma coisa difícil. Não é fácil de encontrar. Isso. Quando encontra, valorize. Valorize porque não está fácil no mercado. E mais uma vez, não é aqui criticando o mercado. Eu mais uma vez também faço a meia-culpa do empresário. Tudo que nós passamos nos últimos anos também beneficiou a isso. Há também o grande público que está aí, a grande gama de funcionários, estudantes, estagiários, também não está tão interessado, porque também, e muito também, o setor produtivo também errou também com eles, né? Então, é uma meia-culpa que a gente tem que fazer. E o desafio, de fato, hoje, para você fazer um bom recrutamento, uma boa seleção, treinamento, manutenção, né, represar aquele talento ali, é um grande desafio. Mas a empresa hoje repete desafios. Uma curiosidade, né? Na verdade, na área de saúde é mais complicado, no hospital, numa clínica, num laboratório, mas existe o setor comercial, existe o setor de vendas, existe o gerente de vendas ou existe a figura do vendedor, alguém responsável por venda ou não? Ou isso é passado um pouco para o marketing trazer, atrair? Como é feito esse processo comercial? Porque eu imagino, vocês têm concorrência. Como lidar com essa concorrência? Quem é que busca fazer com que atraia esses clientes? Que é uma função do marketing, atrair o cliente para o negócio. Olha, na área de saúde, o que a gente chama de setor comercial é o setor que lida com os compradores do serviço. Quais são os compradores do serviço? Convênio. Convênio, plano de saúde, plano de saúde.
As grandes empresas, no caso do ocupacional, as empresas que Uhum. fazem exames de ocupacional, uma grande maioria dela. Então, seria esse o setor comercial, de você lidar com esses compradores do teu serviço, né? Entendi. E em mais de 70% é o convênio, é o plano de saúde mesmo, né? Algumas empresas com um perfil um pouco diferenciado, lidam muito com o particular. Não é diferente da gente lida também com isso, mas hoje o plano de saúde ainda é digamos assim, o principal comprador de serviços da área de saúde é o plano de saúde, né? Nós temos aí digamos assim, o principal cliente nosso hoje é o plano de saúde, né? Sim. Então, o comercial de um laboratório, o comercial de um hospital, de uma clínica, ele é para lidar com esses plays, com esses... Não tem um comercial, talvez, que vá buscar o cliente em si. Aí seria o marketing de fato, Entendi. né? Mas nós temos o marketing lá muito bem instalado. Eu também gosto muito do marketing, sou uma pessoa assim que me dedico também muito à questão do marketing, da publicidade em si, né? Mas o setor comercial da empresa hoje é para lidar mais com os seus compradores ali. Não é um setor para lidar com o cliente final. O setor comercial não lida com o cliente final, não lida com o médico, né? Aí ele vai lidar com a instituição, plano de saúde, convênio, com a empresa que detém ali muitos funcionários fazer exames periódicos, demissional, admissional, os periódicos em si. Essa é a função do setor comercial dentro do laboratório, né? Excelente. Eu estou com um professor de administração aqui hoje, né? E aí eu tenho que usar e abusar, né? E eu queria te pedir, na verdade, para você trazer... Você falou de publicidade, você gosta também de publicidade, e às vezes pode ter um empresário aqui que está nos ouvindo que está meio que negligenciando, ou não está fazendo, ou não está investindo, ou não acha que é importante o marketing da empresa. Fala um pouco sobre isso, traz uma dica, ou qual o nível de importância da publicidade, da propaganda? É realmente... Às vezes tem empresário que ele já tem muito tempo de mercado e ele acha que já está pronto, né? Que já as pessoas já conhecem. Existe isso de já conhece ou esse departamento sempre tem que ter investimento? Não tem como não ter investimento, né? A área de saúde, até colocar aí uns 20 e poucos anos atrás, ela pouco usava publicidade, Sim. né? Diziam até que era antiético um médico falar... Sim, eu ia te perguntar, na hora que eu falei sobre isso, eu me preocupei com o código de ética também, né? Existem restrições no código de ética. Você não pode, por exemplo, estar falando o preço, consulta por R$100, você não pode estar falando isso, apesar de ter... É isso que eu ia falar, porque a Já gente existe vê, no né? mercado, já a gente vê. Mas o código de ética, ele limita isso, né? Ele limita você estar fazendo lá, falando o preço do exame, pacote de exames. O pacote de exame é coisa comercial, é coisa de comércio, não é coisa de saúde, né? Mas tem muitos aí que fazem, nós não vamos nessa linha. Entendi. Né? Mas a importância da publicidade para a área de saúde é muito grande, né? O que eu acredito, o que eu acho apenas, aí vai uma crítica a algumas empresas e indiretamente as publicitárias, toda empresa tem seu publicitário, né? É que está passando um pouco dos limites, né? Então eu percebo assim que está entrando numa seara comum. A saúde, que é um bem primordial, é uma atividade nobre, diferenciada, uma coisa que ali tem ciência, né? Ali tem uma vida por trás. Está fazendo propaganda como vender sapato. A mesma coisa vender um perfume. Isso, meu amigo, eu sou completamente contra enquanto publicitário, entre aspas, porque eu não tenho formação publicitária, mas enquanto gestor, né? Então eu vejo alguns odós na cidade, vejo algumas publicidades, algumas coisas que, rapaz, espera aí, não é por aí. Estão baixando o nível, né? Aí, né? Estão assim fazendo uma coisa desviada, né? Parece até que está vendendo algum produto, enquanto está vendendo é a minha saúde não se vende, não se compra, né? Então eu acho que tem que ter um certo limite aí. E falar a verdade. A publicidade, gente, é para falar a verdade. Eu às vezes conheço algumas estruturas, algumas empresas, e eu vejo algumas publicidades distantes do que é a realidade da empresa. Sim. Os publicitários precisam pegar o que é que essa empresa tem de bom. O que é que eu posso falar dessa empresa que não é mentira, que é verdade, que a pessoa vai vir aqui e vai ver. Isso é que vai fazer sucesso na publicidade. Não é você falar assim, aqui você é tratado... Aqui nós somos uma empresa pontual e não chega lá atrás 1 hora para ser atendido. Não é verdade isso, né? Aqui a atenção aquilo total que você não cliente. É bom, até nem fale, nem comente. Comente e dê força aquilo que você é bom. Aquilo que você tem, mas ainda se insiste em mentir na publicidade, em iludir, em ludibriar. Isso está caindo por terra.
E tem muito publicitário aí que não sabe mais diferenciar isso. Ele acha que ele vai chegar na empresa, vai dizer, não, eu faço publicidade, o caminho é esse, sem saber nada da empresa. Tanto que ele pega os Ele não mesmos teve nem conversa com o dono. Ele não teve nem conversa com o dono, com a equipe, nada, mas ele já chega com a propriedade pronta. Excelente. Né? Eu não sei como é que consegue fazer isso, né? Então, eu acho assim, a publicidade ela tem que ser verdadeira. Outro dia eu estava na roda de conversa de Salvador, e tinha alguns gestores e também alguns publicitários, e foi interessante que nós estávamos avaliando alguns cases da área de saúde, né? E aí passou um case de uma empresa aqui de Feira de Santana, na área de saúde, e passou o case lá, e as pessoas de Salvador que não conhecem tanto, estão lá, olha que bacana, rapaz, não vi nada de bacana aí não. Isso é completamente, eu conheço essa empresa de saúde de Feira de Santana, não tem nada a ver com publicidade isso aí, não vai fazer sucesso isso aí. Isso não vai fazer sucesso, né? E não deu outra, não fez sucesso, não foi para canto nenhum. Então, fale a verdade. Mostra na publicidade, o publicitário nada mais é do que mostrar o que a empresa tem de melhor. Sim. Né? E não falar o que a empresa sequer sonha em ter ou não está nem se preparando para ter. E acha que aquilo vai ter sucesso. Pode até fazer, é temporário. É aquela fumaça. Depois acaba, não dá jeito, não tem jeito. Não é sustentável. Não é sustentável. Excelente. Então é necessário que a gente, de fato, fale o que é verdade na publicidade. Mostre o que nós temos de melhor mesmo. E aí cabe tanto ao publicitário que está assessorando o dono da agência, quanto ao próprio gestor, quanto ao próprio empresário, pegar essa dica aí. Pô, o que você tem de ponto forte? Faz a tua matriz SWOT lá, analisa teus pontos fortes. E faz o marketing, faz a publicidade dos teus pontos fortes. Não, eu já vi publicidade assim, a pessoa chega aqui, a confiança no cliente é o maior patrimônio que nós temos. Aí você chega, tá a caneta lá amarrada na corrente. Né? Então é impressionante, né? A confiança que ele tem no cliente. Eu tenho medo do cara levar a caneta e a confiança. Mas a confiança é o mote da campanha dele. Essa foi para matar. Né? Então, eu acho que tem algumas coisas dissonantes. Tome cuidado com o que você está falando. Você está falando que não casa bem, não, né? Rapaz, quando a conversa é boa, a hora passa muito rápido. A gente já está chegando já ao final do nosso episódio de hoje. Que conversa boa. E eu gosto muito desse estilo de podcast. Eu vou malhar, vou viajar ouvindo podcast por causa disso. Porque você aprende no mesmo instante que você está batendo um papo. Você está conversando. Certeza. E nós dois aqui conversando, fica parecendo que a gente tem uma terceira ou quarta pessoa aqui, que são as pessoas que estão nos acompanhando, ouvindo e aprendendo também com tudo isso. Então, para a gente é muito importante isso. E eu quero convidar você a compartilhar esse episódio, porque tudo isso que você está vendo aqui pode ajudar outras pessoas. Eu quero já, finalizando aqui, fazer uma pergunta que é uma curiosidade, e eu queria que você trouxesse não apenas um foco no laboratório análise, mas dica para os empreendedores e os empresários que estão nos acompanhando aqui. Você tem uma presença e um caso peculiar na minha visão, que você começou a trabalhar diretamente ali com o Dr. Julival, então há 25 anos, e hoje é Dr. Marcelo, então Sim. É o filho. Então, literalmente, você participou da sucessão. Por mais que o Dr. Julival ele continue, mas eu acredito que ele deva fazer parte do conselho. Isso. Mas a administração está hoje com o Dr. Marcelo, que inclusive eu quero mandar um abraço. Tem muito tempo que eu tive com ele, e uma pessoa super gente boa, um amigo, um parceiro. Deixar um abraço e deixar também o convite para futuramente você vir no Visão Empreendedora também. E te perguntar, Eduardo, até porque, tipo assim, tem uma classe de empresário que também está envelhecendo e que os filhos às vezes estão chegando, às vezes tem muito conflito de geração, que é natural, a divergência. Eu e você tem um filho de 11 e um de 18. Isso. Eu tenho filha de 20 e de 27. Então a gente vai conversando, a gente vai percebendo que tem coisa que a gente tem que aprender com os mais novos, tem coisa que os mais novos têm que aprender com a gente. E dentro de uma empresa, eu acho que o desafio é ainda maior. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente como foi essa sucessão e tipo assim, qual a dica que você dá para o empresário que está aqui e que o filho está ali meio que começando no negócio, e eu vou trazer agora de um modo bem pessoal,
Hoje, a minha filha de 20 anos, ela está dentro do negócio, está fazendo o curso de publicidade na UNEF. Sim. Eu estudei lá, fiz administração, ela agora está fazendo publicidade. E eu sempre fico me policiando de como fazer para que... Porque às vezes, tem hora que eu acho que a gente, pai, às vezes, centraliza demais e não dá espaço. Às vezes o jovem também acha que o pai já está ultrapassado demais. Então tem algumas coisas aí, eu queria trazer um pouco da tua experiência, sugar um pouco desse teu conhecimento aí e dar uma dica aí, um caminho para que possa se acontecer essa sucessão de uma forma boa e com menos impactos talvez negativo e pelo contrário que tem impactos positivos tanto na empresa quanto na família. Sim, porque se o processo de sucessão der errado, vai afetar a empresa e vai afetar a família. Então é algo muito importante. O Laboratório Análise deu muita sorte, né? O Dr. Julival costuma dizer que é uma empresa abençoada e abençoadora. Sim. Né? E é verdade isso. Então, o Dr. Marcelo já acompanha o laboratório desde pequeno. Que massa. Ele ia lá, tem fotos dele lá, junto do pai no microscópio, essa coisa toda. Ele, né, obviamente, ali sem nenhuma pretensão ainda de estar ocupando, muito jovem, mas já é um ambiente que ele frequentava, né? Então, o Dr. Marcelo chegou e com a inteligência que vem do DNA do pai, que é um homem fantástico, o Dr. Marcelo já dobrou o tamanho da empresa. Caramba. Né? Então, ele veio com essa pegada, um jovem, mais destemido, muito pé no chão, né? Muito comprometido com a causa. E o Dr. Julival, como a família em si, né? Deu muita sorte com isso, né? Se é que é sorte, se é Deus, né? Sim. As coisas são divinas, né? E hoje ele toca a empresa com maestria, tem outros negócios também a família, que não é só o laboratório, mas a atenção hoje principal é para o laboratório, né? Ainda é o grande negócio da família. Então essa sucessão se deu lá de forma muito, muito tranquila, porque até porque o Dr. Marcelo ele estava sempre junto com o pai, sempre com o Dr. Julival, né? Aí, em determinado tempo, o Dr. Julival disse, não, agora eu já posso deixar. E aí deixou. Não foi uma coisa abrupta, repentina, né? Ele já vinha acompanhando acontecendo ali, preparando. Foi sendo preparado, né? E quando ele assumiu, ele já conhecia bastante a empresa, já tinha aí com mais de 15 anos de empresa, praticamente. E aí não tivemos, assim, nenhum grande Excelente. problema, nenhum grande atrito. A empresa foi uma sucessão muito tranquila, não houve trauma na sucessão. Porque o que você fala é muito importante. Tem algumas empresas que realmente há traumas na sucessão e que às vezes não se recuperam e outras, para se recuperar, dá um pouco de trabalho. Dá um pouco de trabalho, você vê algumas, né, ao invés de perdurar, elas definham. Mas lá, graças a Deus, que nós tivemos essa bênção de estar com uma pessoa já alinhada com tudo que o pai pensava, né? Perfeito. A cabeça com a qualidade de sempre, que o cliente é o primeiro lugar, o exame está em primeiro lugar, né? O principal objetivo nosso é entregar um laudo onde o médico veja, um laudo nada mais é, Cleison, do que uma tomada de decisão. Você está ali, o laudo de um laboratório, quando o médico pega, ele vai tomar uma decisão em cima do que você está fazendo ali. Apresentando. Então, olha a responsabilidade que é um exame. Sim. As pessoas pensam que é simples um exame, que pode fazer em qualquer laboratório. A responsabilidade o médico vai pegar ali, a depender do que esteja, ou ele vai te passar outros exames, ou ele vai te dar um diagnóstico, passar remédio, vai fazer outro exame de imagem, se for o caso. Verdade. E se a coisa ali não estiver falando da tua realidade clínica, você só vai perder tempo, a tal doença vai agravar, e o médico não tem nenhuma culpa disso, que ele está em cima, obviamente que ele tem a clínica para observar, ele pode desconfiar, né? Mas a indução do exame errado, meu amigo, é muito forte junto ao médico, ele não pode ser responsabilizado, né, na íntegra por isso. Excelente. Então, um laudo é um papel, um documento onde alguém vai tomar uma decisão sobre a tua vida, então tem que tomar cuidado onde você faz isso. Vai tomar uma decisão sobre tua vida, não é qualquer decisão. Então é realmente muito importante. Meu amigo, estamos chegando ao final desse episódio. Para mim foi muito prazeroso essa nossa conversa. Eu espero que a gente tenha outros bate-papos como esse. E eu queria te perguntar, quem você gostaria de estar assistindo de casa, sentado aí onde você está agora? Tipo... amanhã você vai estar em casa se assistindo, né? Você vai estar vendo você lá.
Mas depois, quem é um empresário ou uma empresária? Quem é a pessoa de Feira de Santana aqui? Eu falo de Feira de Santana e região, né? Porque não adianta a gente falar de alguém que está lá no Canadá que eu não vou ter acesso. Mas alguém aqui próximo que a gente tem acesso até uma sugestão de nome para eu trazer para cá que tem uma história boa e que pode estar contribuindo com a nossa classe empresarial de um modo geral, compartilhando a sua história. Quem é que você traz de sugestão aí? Eu acho que em Feira de Santana, Feira de Santana é uma cidade agraciada pelo empresariado que tem. Sim. O empresariado de feira é muito forte, muito bom. Mas olha, eu lhe daria a sugestão de trazer Dr. Marcelo e Dr. Jurival. São duas pessoas aí que têm muito a colaborar com o teu programa, né? Verdade. São muito bons. Daria sugestão. Dr. Jurival e Dr. Marcelo, já está aí o convite feito. Aqui ao vivo, e depois a gente vai formalizar isso aí, mas eu acredito muito que realmente tem muito para agregar. A gente estava até falando aqui do áudio de Dr. Jurival que roda o mundo aí, né? Falando sobre a questão do açúcar, né? Então, é realmente um homem diferenciado que nos honra, na verdade, de ser feirense, né? De estar aqui na nossa cidade e contribuir tanto com o empreendedorismo de um modo geral. Meu irmão, para encerrar, eu queria agora te pedir para você deixar uma mensagem como administrador, como professor, para os nossos empresários, empreendedores, empreendedoras. Falei também dos jovens, você tem essa relação porque você foi professor de faculdade também muito tempo. É hoje diretor também da Câmara de Dirigentes Lojistas, que eu quero parabenizar a Brito também porque tá só com a diretoria top, isso é muito bom. E eu queria te dar essa oportunidade que é tipo assim, qual é a mensagem de Eduardo Borges para o mundo? Se todo mundo pudesse agora te ouvir, fosse uma mensagem de outdoor ou um stories que realmente todo mundo vai poder ter acesso. Que mensagem é essa que você deixa para a gente, para as pessoas? Olha, não é fácil você, né? Até porque a entrevista aqui eu quero lhe parabenizar que não tem nada combinado. Você vai jogando e pro entrevistado aqui não é fácil isso, não. Mas eu diria que perseverança, fé, perseverança, sabe? A gente não deixe as coisas pequenas da vida atrapalhar a sua trajetória, não. Perseverança, fé, né? Deleta o que você puder deletar da tua vida para não ficar se embaralhando, se tropeçando em coisas pequenas. E porque o mundo não está mais para você ficar atribuindo às coisas pequenas qualquer tipo de fracasso, qualquer tipo de sucesso. E nem as coisas grandes também. As coisas grandes também você tem que passar por cima também o que acontecer. E sobretudo as pequenas. Então perseverança, fé, que eu acho que você seguir naquele propósito, você seguir naquele objetivo de alcançar a sua vida, o que você quer para a sua vida, não tem como dar errado. Fé em Deus, perseverança, que você vai conseguir, sim, com certeza. Show de bola! Segue no teu propósito, foca na tua meta, coloca fé em Deus e persevera que já deu tudo certo. Não tem como eu fechar esse podcast de uma outra forma. Então, parabéns para você que esteve conosco aí nesse episódio do Visão Empreendedora. Agradecer mais uma vez o professor aqui, administrador Eduardo Borges, do Laboratório Análise. Quero, inclusive, mandar um abraço para todos que fazem parte do Laboratório Análise, todos os colaboradores, todos os clientes, todos os parceiros, todos os fornecedores, de um modo muito especial aí, Dr. Marcelo, Dr. Jurival, que em breve vai estar aqui conosco, com a gente. E quero dizer para você de um modo muito especial que na próxima segunda-feira tem um novo episódio do Visão Empreendedora.